O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Saudações fraternais, filhos de Sofia. Diretamente dos Aeons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do projeto Sabedoria Arcana, que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês, via livros e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros e podcasts e outras coisas mais. No episódio de hoje eu conto com a presença mais uma vez de meu sempre companheiro Adílio Jorge Marques. Olá, Lincoln, tudo bom? Fernando, prazer estar aí com vocês de novo. Um papo interessantíssimo hoje. Fernando também, que sempre é muito bom conversar com ele. Vou deixar para o Lincoln dizer aí o tema depois. Vou cortar a surpresa. E do nosso companheiro indelével, Fernando. Meus irmãos, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade sensacional de estar com vocês, prazer enorme. Que além de amigos são irmãos, então a gente hoje vai conversar um tema muito legal e obviamente dessa conversa vão sair várias outras oportunidades de outros assuntos, que é sempre assim, uma coisa puxa a outra. Então é um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos a presença e o prazer é todo nosso, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre um período do ocultismo de extrema importância, no qual floresceu vários estrelas desse panteão ocultista, né, como Martinez de Pasquali, o Willer Moss e o próprio São Martin, né, falando um pouco sobre os trabalhos místicos e ocultistas que rolavam naquele período. E com isso a gente conta hoje com a presença do nosso grande amigo Fernando aí. Então, para começar, a gente vai falar um pouco, né, sobre o trabalho que dá origem a tudo isso, né? A obra monumental do Martinez de Pasquali, que foi o Tratado da Reintegração dos Seres. Seria um midrash, uma forma de midrash essa obra dele? E aí eu passo a palavra para os meus irmãos aí para comentar e tecer os comentários sobre o assunto. Vamos lá, eu vou iniciar colocando o seguinte: o que é vamos antes disso definir ou tentar entender o que é um midrash, né? O midrash, ele dentro da estrutura das obras judaicas, né, ou hebraicas até, porque o hebraísmo veio antes do judaísmo, ele é um comento, né? Ele é uma espécie de exposição, uma exegese, né, de um determinado texto, ou seja, ele é um nível de explicação, né, de um texto contido, obviamente, se a gente está analisando pela palavra midrash, midrax, que como era falado até no passado, a gente está falando de textos ligados à tradição judaica e, obviamente, da Torá. Então, a gente tem muitos exemplos de midrash quando a gente faz uma análise da Torá pela via do Talmud. O Talmud tem vários tratados e todos eles são midrashim, plural de midrash. Ora, quando a gente debruça o nosso olhar em cima do trabalho do Martinez de Pasquali, ele em muito se assemelha porque ele vai fazer uma análise essencialmente do Gênesis, né? O trabalho dele é calcado, é baseado em cima do Gênesis, em que ele faz um grande comentário, um extenso comentário, de forma muito autoral. E quando eu falo autoral, eu quero dizer de alguém que não utilizou de outros recursos, né? Ele não se espelhou em trabalho de mais ninguém, a não ser a visão dele para escrever esse grande comento, né? Que inclusive nem é acabado, não é um livro acabado, a gente entende que haveria uma continuação, mas em virtude da própria ida dele para o Haiti, né? Em um dado momento que ele recebeu a informação de que ele teria dado terras para lá, então ele vem a falecer logo depois por lá, ele não consegue concluir o trabalho.
Então, é uma questão muito de foro íntimo se analisar ou se achar que aquilo ali é um texto que remete a um midrash. Eu por ser muito ligado à tradição judaica, eu diria que ele se assemelha, mas está um pouquinho longe, né, de ser exatamente um midrash. E os midrashins que constam no Talmud, por exemplo, todos eles têm todo um nível de referência. Então, assim, a explicação ela não surge do nada. Ela não, muitas das vezes sim, é um embasamento até de um nível de opinião de um determinado grupo, mas normalmente há um embasamento para que se escreva aquela forma de entendimento do texto da Torá. Já no caso dele, volto a dizer, é muito autoral, é muito próprio. Inclusive, eu coloco aqui então, uma questão polêmica, contrariando até muitas vertentes que defendem o fato de que o Tratado da Reintegração dos Seres, ele é um tratado de viés cabalístico. Não, ele não é um tratado de viés cabalístico. Ele não guarda qualquer semelhança com um tratado cabalístico, ou mesmo obras cabalísticas. Quando eu falo tratado, eu estou falando das obras clássicas, como a do Ari, a de Moshe Cordoveiro, enfim, de vários rabinos que se debruçaram sobre a Torá e que escreveram obras monumentais, obras que hoje nós utilizamos, inclusive, no estudo da Kabbalah. Então, não é o caso dele. Ele, como eu disse, ele tem uma visão judaico-cristã. Ele, se fosse de Kabbalah propriamente dita, né, Kabbalah judaica, ele teria feito a recursividade de termos da Kabbalah. E ele não o faz. Ele faz um grande comento a respeito da visão que ele teve do Gênesis, do processo de queda e de qual é a caminhada que se busca em relação à reintegração. E ali ele se situa. Então, lamento informar que, do ponto de vista da Kabbalah, ele foge ao contexto. Existem elementos do hebraísmo, existem elementos do judaísmo presentes? Sim, claro que sim. Porém, é uma visão muito própria. E agora eu passo a bola aí para o nosso irmão Adílio para ele continuar brilhando aí em relação à opinião dele, se é ou não um midrash. Bom, é difícil, né, discutir com o especialista, né, como o Fernando. Eu já li o Tratado da Reintegração dos Seres, que é a única obra, né, e alguns consideram a obra fundadora do martinismo. E eu tenho, assim, cabalística não é uma obra como a gente está acostumado a ver realmente. A gente vê aqui, inclusive, discussões que não estão, obviamente, no Antigo Testamento exatamente assim, não estão em discussões que eu converso aqui com o Fernando e Jali sobre estudos cabalísticos. Realmente me parece uma obra autoral, importante, como você disse, inacabada, que, segundo alguns estudiosos, e tem uma versão muito interessante, quando eu falo de estudiosos, do Robert Chamadou, que é uma versão comentada por ele, apresentada e organizada por ele, que é a da morte, né? Ele tem uns comentários interessantes, e a gente vê ali mais de uma influência, né? Apesar de ele ter herdado de família, o Pasquali, ele ter herdado uma tradição judaica, existe ali também influências de antigas iniciações, talvez, segundo eu andei estudando, vendo aqui, caldaicas, talvez sumérias, ou interpretações maçônicas, mas me parece um trabalho realmente autoral de interpretação, mas que, de uma certa maneira, é importante para o que a gente está estudando, não só pela forma com que ele vê a cosmogonia, com que ele vê a criação, os deuses, mas é importante também para que a gente entenda depois que é um texto, dentre outras instruções que existiam dentro, um texto que parece era discutido na ordem de viés maçônico, que é o Zedek Cohen, né? Então, segundo alguns estudiosos, era um livro discutido nos altos graus, não era estudado desde o início. E, como início do martinismo, sem dúvida, tem um viés muito importante, né? Dizer assim para os nossos ouvintes,
leiam o Tratado da Reintegração dos Seres. Não é um livro fácil. Não, é um livro extremamente complexo, eu acho hermético demais. Tem aquele linguajar antigo, mas é importante ler no sentido de conhecer e tentar, junto com comentadores, buscar entender o que está ali dentro. O Amadou é um, por exemplo. Tem o Vivenzat na França, que também estuda e é um elaborador de trabalhos martinistas, e do Villermoz também, não só de Saint-Martin, mas do Villermoz, dois discípulos do Martinez de Pasquali, que são fundamentais para surgir o martinismo, como a gente já discutiu até num outro podcast, e também para o surgimento de estruturas maçônicas, como o rito escocês retificado posteriormente pelo Jean-Baptiste Villermoz. Então a visão que eu tenho, até lendo o Amadou e outros comentadores, como se tem aqui, o Jean-Marc Vivenzat, por exemplo, é essa. Concordo com o que o Fernando falou, e é uma obra importante no sentido ocultista, mas extremamente oculta, hermética, vamos dizer assim. Eu particularmente, eu acho assim, que a questão, quando juntou alguns elementos que acabaram levando-se a crer que seria cabalístico, porque tem a questão da família dele ser judaica, da possibilidade dele ser judeu, e isso até é o tópico da gente discutir na sequência aí dos nossos tópicos, né? E ainda tem o fato dele estar comentando todos os principais personagens do Antigo Testamento. E ele faz uma visão própria dessa cosmogonia, até mesmo da formação do ser humano e de como que ocorre essa prisão do ser humano na carne, através, né, dos trabalhos que os primeiros seres humanos estavam fazendo, tentando emular o trabalho de criação divina e assim sucessivamente. Então é um trabalho realmente bem complexo. Essa questão de dizer se é um midrash ou não, eu, como não tenho meus conhecimentos assim de cabala são parcos, eu não poderia dizer não é ou não é, isso aí foge da minha capacidade, mas o que eu entendo é isso. Há toda essa tendência de se afirmar ser um trabalho cabalista até por conta disso, até mesmo pela temática em si, pela visão que ele tem, e a questão até dele de não ser uma obra acabada, e aí também já denuncia a favor até do aspecto que o Fernando colocou, que é uma visão bem judaico-cristã, que até comenta-se que seria a obra, o objetivo dele seria comentar até Cristo, né, até o advento de Cristo, como também as obras espirituais que o Cristo fez, e etc e tal. Que ele não faz, mas depois, posteriormente, alguns dos seus discípulos vão indiretamente fazer também esses tipos de comentário, né? Então, basicamente, fica essa questão no ar, mas a gente tende a crer que não era bem esse midrash por conta da própria característica do texto. Eu diria até que ele tem até uma influência muito grande, até de alguma forma, né? Tudo bem, pode ser por conta até mesmo da minha tendência a observar as coisas dessa ótica, mas eu vejo até uma certa forma alguns temas que eram comuns à gnose, de certa forma também. Eu ia falar isso. Eu também acho. Eu acho até mais gnóstico, pela forma como mostra a queda, né, do que cabalístico, como a gente está acostumado a tratar, aquela questão da criação dos deuses, né, e aqueles que prevaricam contra o Criador, e aí Exatamente. Depois o Adão vai vir, né, e os seres, os primeiros criados vão ser enviados para tomar conta desses que caíram. Aí o Adão também cai na tentação, devido a Satã. Aí ele acaba achando que é o Criador e cria uma entidade. Né? Ele cria a própria prisão da carne dele, né? Exato. De alguma Isso forma. Evidentemente gnóstico. Sim. Se você pegar várias linhagens gnósticas, você vai ver muita coisa parecida.
Claro, Inclusive, é uma base para a filosofia, né? Eu acho que é mais isso do que cabalismo. Inclusive, a assinatura do Pasquali era uma assinatura que se remetia a símbolos dos cátaros, né? Ele tem uma assinatura que ela tem muita simbologia cátara. E somando-se a isso, os termos que ele usa, né, para falar da queda, da prisão, são todos termos gnósticos, né? Então, por isso que eu acho muito... não é depreciativo da nossa parte, isso é bom falar para os nossos ouvintes, não é depreciativo da nossa parte colocar como uma obra autoral, né? Muitas pessoas vão utilizar, mas então uma tradição inventada. Toda tradição existe um marco zero dela. Exatamente. Toda tradição tem um marco zero. O que é importante a gente ressaltar é que o fato dele, hoje, a gente tem um nível de esclarecimento que importa, e nós temos a condição de analisar e chegar, dizer que não é um midrash não é ruim. Dizer que não é cabalístico não é ruim, muito pelo contrário. A gente está colocando a verdade, a gente está colocando a realidade. E isso torna a obra muito pelo contrário. Quando a gente fala dele, do sentido autoral, do quanto ele entregou da visão dele, né? Do quanto essa visão era inovadora, porque não existe obra semelhante naquela época, no século XVIII, né? Não nesse naipe, não que vá fazer, e aí entra, como a gente começou o diálogo, falando sobre Midrash, ou seja, fazendo uma análise do texto do Gênesis, do processo, isso era inédito, é de um ineditismo muito grande para a época. Então, não é, em momento algum, se fala que a gente comenta aqui, a gente está diminuindo o valor da obra, muito pelo contrário, a gente está ressaltando quanto a obra é importante. Agora, é verdade, como disse o irmão Adílio, é uma obra muito difícil de se ler num primeiro momento. Primeiro é cansativa, segundo uma linguagem muito rebuscada, como era a linguagem de todos eles. Nós que temos um contato maior com o martinismo, a gente sabe que ler obras de martinistas daquela época, com a linguagem daquela época, é um tanto quanto cansativo, porém, a gente tem que entender que é a melhor forma, não há outra, de se conhecer a obra, de se ter uma intimidade com a obra e tentar entendê-la, sendo que ela embasa toda uma construção que vai remeter a muita coisa. O nível de influência de Pasquali, do trabalho dele, é muito mais extenso do que a gente pensa. É muito mais extenso. E não se determina somente por aquilo que tanto Louis-Claude de Saint-Martin quanto Villermoz vão fazer. Muito pelo contrário, vai mais além. Há outros desdobramentos. Inclusive do risco ser retificado. Exato, sim. É muito provável, né, que o Etienne Morin, que estava justamente ali onde esteve o Pasquali, né, ali em São Domingos, e que é um dos caras que trabalha com o Heredon, né, com os 25 graus, ele tenha recebido essa influência, mas isso é uma opinião. Não sei se existe, se você já viu alguma coisa nesse sentido. Eu não vi. Uma influência do Pasquali do trabalho que era feito na França, porque o rito escocês antigo aceito tem uma nítida influência da tradição francesa, ao meu ver, né? E acho muita coincidência ter partido de uma pessoa que estava na mesma região que o Pasquali, que também trabalhava e tinha uma influência com trabalhos maçônicos importantes, ter partido dali a história, do rito escocês antigo e aceito, por volta de 1760, 70, essas 2 décadas aí do século XVIII. Quem diga até que houve na ida porque assim, é interessante que tanto Pasquali quanto o Saint-Martin, ambos vão ser grandes embaixadores de suas tradições. Então, eu acho muito difícil, é óbvio que a gente tem até alguns trabalhos que apontam para isso, que quando na chegada dele em Porto Príncipe,
Ele vai morrer em São Domingos. Quando na chegada dele lá, ele não tenha feito nada da tradição dele, ou seja, ele ter ficado absolutamente parado, resignado em apenas obter terras e depois adoentar e falecer, e não ter divulgado nada da tradição Elicoen. Eu acho muito difícil disso ter acontecido. Não, isso não tem como, porque eu já vi filmes, desculpe te interromper, mas claro, querido, claro, confirmar claro. o que você está falando, até no sentido de confirmar, eu já vi filmagens e reportagens da América Central falando de trabalhos locais, como voodoo e etc., com material teúrgico, não era chamado de martinesista, mas quem conhece o trabalho martinesista, ou seja, de Martinez Pasquali, de onde veio o termo, sabe que aquela mistura do voodoo, das tradições locais, com algo meio de templo esotérico, é idêntico. Então, provavelmente, ou ele iniciou pessoas que já eram ligadas a essa tradição, isso perpetuou misturado, e tem até na internet isso, filmagem. Símbolos, estruturas, tudo bem parecido. Até rituais mesmo, de fogueiras e tudo mais. Assim, o lance todo que a gente... algo que eu acho que deu um ponto muito positivo primeiro ponto, que naquela época tinha uma tendência muito grande de buscar a origem de tudo no passado longínquo. Ele não faz isso. Ele, pelo contrário, ele afirma, ele escreve aquilo ali, não está dizendo que vem lá de Adão, como outras ordens. A gente já comentou que a própria maçonaria fazia isso no início da sua ainda parte como operativa, trazia aquela tendência a um passado longínquo. E isso também, aí é uma opinião minha, a obra dele é muito fruto também dessa questão da visão que ele tinha, de uma visão mesmo espiritual, como havia aquelas obras gnósticas lá no passado, que aquela pessoa se colocava num estado meditativo, entrava numa visão espiritual e observava o mundo além do mundo das aparências, e depois registrava aquilo em textos, em livros, em etc., de várias formas. Ele fez, acho que, algo parecido, de certa forma, né? E agora a gente até, como eu já tinha comentado há um tempo atrás, né, dessa questão da origem dele como judeu, aí a gente entra nessa questão. E essa incógnita do Pasquali? Seria ele judeu? Seria sefardita? É português? É espanhol? É francês? Afinal de contas, né? Será que a gente consegue traçar uma genealogia, por assim dizer, do Pasquali? É assim, ele fez força para provar que era cristão. Isso me indica de que ele tinha algum pé no judaísmo. Por quê? A gente sabe que a igreja naquela época, ela, não só no Santo Ofício, mas antes disso, ela já tinha todo um problema étnico com os judeus. Os judeus, durante muitos anos, foram acusados de serem os executores, né, ainda que de forma indireta, de Jesus Cristo. Então, era complicado se declarar judeu, era complicado manter o judaísmo, né? Tanto é verdade que boa parte dos judeus na Europa vão viver em guetos, né? O que depois acontece no século XX, né, com o Shoah, que é o Holocausto, isso na verdade não era tão novidade assim. Os judeus já estavam acostumados a serem segregados, né? E acredito eu que essa origem dele, ela possa ter ficado obscura até por isso mesmo. Ou seja, uma coisa justifica a outra. O fato é que todo aquele cidadão que era descendente de judeus, direto, até mesmo indiretamente, poderia ser um casamento misto, era muito complicado ele sustentar essa situação. Então, ele daria naquele momento preferência, até por questões políticas de sobrevivência, ele daria sentido à vida dele, ele daria naquele momento preferência a se dizer cristão e a fazer de tudo para provar que ele era cristão. Mas a obra dele, obviamente, ela tenta encontrar um meio termo. E aí é outro ponto que, vamos dizer assim, está a favor da tese de que ele tinha uma reminiscência, ele tinha uma origem judaica.
como nunca foi uma grande preocupação se registrar tudo, ou seja, vamos dizer assim, em termos de cartório, em termos de registro, né, ficam muitas perguntas no ar. Fato, o que a gente tem hoje de informação ele escreveu uma obra que, obviamente, tem muito do judaísmo. Claro, tem muito do judaísmo. Não tem da Cabalá. Lembrando sempre que a Cabalá tem uma escrita muito própria, um comento muito próprio, mas tem muito do judaísmo. O outro ponto foi essa necessidade que ele teve de provar que ele era cristão. Na verdade, isso, eu tenho uma outra leitura. Eu digo o seguinte, ele muito provavelmente ele fez força para esconder, não só ele, como também provavelmente pode ter sido os pais, esconder a ligação dele, o passado dele judaico. E é óbvio, a cena cultural, a cena do século XVIII era uma cena em que havia um intercâmbio muito grande de informação e havia muita vivência, mas tudo isso feito de uma forma muito cautelosa, de uma certa maneira escondida. Para quê? Para que não houvesse uma espécie de denunciação, de ligação entre um determinado ramo religioso com outro. Então, torna a dizer, falo mesmo até pela questão dos meus antepassados, que fizeram de tudo para sair de locais em que havia perseguição judaica. Isso não foi narrado por qualquer pessoa, foi narrado até, no caso, até pelo meu avô. Então, se isso aconteceu, e isso foi no século passado, imagino que não acontecia naquela época. Então, para mim, isso vai ser uma incógnita, a gente nunca vai fechar essa questão, era ou não judeu, era ou não sefardita ou marrano. Isso nunca vai ficar muito claro. Porém, a gente analisa, até uma coisa que eu aprendi muito com o irmão Adílio, a gente procura analisar o ambiente, as circunstâncias históricas, como as circunstâncias históricas contribuíram para uma determinada situação. E nesse caso, pelo teor da obra, por tudo que ele fez e pelo tanto que ele tentou provar que ele era cristão, algo me diz que ele tinha, sim, um pé no judaísmo. Sim. Não tem muito mais o que dizer depois do que o Fernando explicou. Eu concordo com tudo. Eu mencionaria só algumas curiosidades com complemento, né? Os documentos, muitos documentos dele estão em Lyon, na biblioteca de Lyon, e não estão todos digitalizados. Tem muita coisa na Gálica, né? Na biblioteca de Paris, que estão digitalizados. Mas os rituais e o tratado da reintegração, etc., isso está mapeado, os manuscritos estão lá. Mas essa questão realmente da certidão de nascimento, não havia muito interesse, principalmente, como você disse, né, quando a pessoa não nascia de uma família eminentemente cristã, de fazer o registro. Ou se fazia como cristão para evitar problemas. Então é muito difícil, realmente. Historicamente é difícil. Não é o caso do Pasquali, é algo comum isso que o Fernando está falando, realmente. Eu concordo. O tratado dá a entender que o que se diz esotericamente, né, a boca pequena, de que ele era de uma família talvez sefardita, tenha procedimento, mas é difícil você afirmar isso, ao contrário de outros documentos, como os que eu mencionei aqui. Uma outra curiosidade que é muito comum as pessoas colocarem o nome do Martinez de Pasquali no Google e viram uma imagem de um barbudo, né, que está olhando assim para o lado, com uma roupa cheia de babados, daquela época, né, do século XVIII. Essa imagem não é verdadeira. Tá? É uma imagem muito posterior do que alguém idealizou que poderia ser, né? É uma produção artística, né? Uma livre produção artística, mas não é baseada em nenhuma imagem do Pasquali. Tá? Então, como é que se usa nas tradições quando você quer representar uma imagem dessa? Você usa uma efígie, né? Você usa aquele contorno, né, todo em preto, e diz que aquele é o personagem X, no caso, por exemplo, o Pasquali, que ao contrário de São Martin, a gente tem várias pinturas, né, mas São Martin é um pouco mais novo, e não morreu de maneira tão repentina e tão distante da Europa como aconteceu com Pasquali. Então, quando a gente não tem a imagem, se costuma usar uma efígie para poder representar. Só para a gente ter uma situação de como que era, do porquê, de certa forma, um dos motivos, né, também da perseguição dos judeus,
Também tem aquela situação toda até da formação dos estados nacionais europeus, que estava ligado diretamente com os comerciantes judeus que, quando lá no ano 1000, durante a Idade Média ainda, estava naquela formação dos estados nacionais, e eles necessitavam de um padrão de moeda única, um padrão único de pesos e medidas e tudo mais, eles acabam, de certa forma, os comerciantes, não necessariamente todos eles judeus, mas uma parte, né, a emprestar o dinheiro para o rei para a formação daquele Estado Nacional, pagamento de exército e tudo mais. E aí começa, a partir dessa visão, começa aquelas teorias conspiratórias de que o judeu quer dominar o mundo porque está por trás do financiamento dos grandes estados, então está prestando dinheiro, está devendo ele, vai ter segredo com ele, etc. e tal. Tem toda a origem de certo preconceito com isso. E até mesmo essa perseguição que havia com os judeus, a gente vê isso ainda hoje em mesas antigas de comida, e muito comum em fazendas aqui do interior e tal, aquelas mesas de refeição com gavetas. Aí você se pergunta, poxa, uma mesa de refeição com gaveta, porque era costume, né, para ele não ser reconhecido quando alguém batia a porta dele na hora do almoço, para ele não ser reconhecido como judeu, porque o judeu tem toda aquela comida kosher, ele escondia na gaveta, fechava o prato, atendia a pessoa, depois abria a gaveta e continuava a sua refeição normalmente. Isso era até uma forma de burlar a investigação, né? Imagina naquela época, uma pessoa fazia série de malabarismos para não ser reconhecida como tal, para evitar realmente essa perseguição. Há relatos de que ele seria judeu, sefardita, pela linhagem materna, isso, aquilo outro. A gente vê relatos, a gente vê, né, traços de um certo conhecimento judaico em sua obra, mas não necessariamente algo tão fechado nesse ponto sobre a origem dele realmente, né? אל ייתן למות רגלך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום, לא יישן שומר ישראל. לילה 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 E aí a gente avançando um pouco mais sobre esse pensamento da sua obra e tudo mais, da sua escrita, das suas origens, a gente chega na aplicabilidade prática propriamente dita daquilo que ele escreveu e tudo mais, que é os trabalhos teúrgicos de um grupo que ele era o líder dos Eli Cohen, os sacerdotes eleitos do universo. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o trabalho de teurgia que eles desenvolviam, que esses grupos desenvolviam, como que era, como que funcionava, se a gente pode falar um pouco mais sobre eles e qual era o resultado que você esperava chegar e tudo mais. Eu passo a bola para vocês. O trabalho era fundamentalmente em cima do próprio operador, né? O trabalho era um trabalho enorme de purificação. Ou seja, era um trabalho em que havia as características do trabalho dão muito a conhecer de que ele tinha um viver judaico, né? Por isso que é interessante, o próprio nome Elus Cohen, ou como a gente fala, Eli Cohen, né, na verdade já é um termo judaico. Já é um termo judaico. O outro ponto é a forma em que ele recomenda as purificações. As purificações muito se assemelham a regras kasher, muito se assemelham. Não são absolutamente iguais, mas muito se assemelham. O trabalho de você erigir dentro de você um princípio de pureza tão grande, isso também tem muito a ver com o trabalho que já era realizado pelos sacerdotes do templo entre os hebreus e depois os judeus. Então, assim, toda essa característica
reforça muito de que ele tinha uma grande intimidade com o saber judaico, com o proceder judaico. Depois ele coloca que esse estado de pureza, esse desenvolvimento do ser, vai levar a um nível de controle energético que poderá submeter determinadas energias a uma dada operabilidade, ou seja, o sujeito ele está puro, ele está tão correto, ele está tão, vamos dizer assim, alinhado energeticamente, né? Ele está tão representante do poder de Deus, né? E aí ele consegue, nesse momento, exercer a teurgia, ou seja, ele consegue trazer um poder maior, obviamente, infinitamente maior do que ele próprio, e ele pode exercer feitos a partir disso, mediante determinadas operações. As operações são muito detalhadas e elas, mediante os graus da tradição, elas vão num crescente. Então, o interessante é que primeiro você começa trabalhando dentro de si, e quando você tem esse domínio dentro de si, ou seja, você consegue se reger, você vai passar a conseguir reger o universo. Tese hermética, né? Que se você se conhece, já diz o ditado, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, esse trabalho, ele mostra que a teurgia dele era muito bem estruturada. Ela podia até ter alguns questionamentos. O próprio Louis Claude de Saint-Martin, ele em algum momento, e aí eu tenho algumas desconfianças, opiniões minhas, de que alguma coisa poderia não estar ocorrendo bem. Ou seja, durante a execução do trabalho, durante a forma como Pasquali foi conduzindo, Saint-Martin discordou de algumas coisas. Por quê? Porque Saint-Martin, lá na frente, ele vai valorizar o trabalho de Pasquali, mas ele discorda da forma como ele estava agindo naquele momento. E qual o motivo dessa discordância? Para mim é uma grande dúvida, é um grande mistério. Ou seja, ele estava aplicando um tipo de teurgia que talvez pudesse fugir daquilo mesmo que ele pregava. A França do século XVIII, e isso já vinha do século XVII e vai caminhar pelo século XIX, ela era um grande cadinho de experimentação espiritual. A gente vai pegar diversas correntes esotéricas e espirituais que derivam desse cadinho, dessa série de experimentações. Então, eu entendo que talvez a crítica de Louis Claude de Saint-Martin ao trabalho de Pasquali naquele momento possa ter sido em relação a desvios que o próprio Pasquali possa ter dado em cima do trabalho. Por que eu vou falar disso? Porque depois, na reconstrução dos Eli Cohen, já em quase 100 anos, muito mais tempo depois, na reconstrução, você vai ver que o trabalho, até por força da fragmentação, de ter se perdido muito da documentação ter sido inclusive até queimada, a reconstrução se deu de forma diversa. E aí, quem reconstruiu já não obedeceu os mesmos critérios de Pasquali. Fez a seu modo, fez um entendimento que tinha da época. E nos claros, naqueles espaços em que não havia uma explicação, se inseriu outras explicações. Por isso que hoje você tem um reforço muito grande de dizer que a tradição Alus Cohen é cabalística. Na verdade, ela se tornou cabalística depois nos reconstrucionismos. Mas lá no início, o que havia era uma proposta bastante penosa, até para aquele que estava dentro da tradição. Ela era uma tradição que só aceitava iniciados, lembrando que era uma ordem paramaçônica, ou seja, ela só recepcionava maçons, mestres maçons, ou seja, já se pulava um bocado de coisa aí dentro, né, em termos de conhecimento, em termos de ensino, em termos de pedagogia, né? E se preparava o indivíduo para quê? Para que ele não só dominasse ele, como dominasse o entorno dele, facultando isso a energia dele para trazer, vamos dizer assim, o céu à terra. E o produto disso, que ele vai chamar de La Chose, que é o grande fator de comunicação, o grande agente comunicativo dele, ele chama de a coisa, porque La Chose em francês é a coisa. Então ele não denominou, ele não deu um nome, ele não especificou se era, de repente, um malar, ou seja, um anjo, como se trata na Kabbalah, ou mesmo outro tipo de manifestação, até mesmo uma manifestação demoníaca, como já era costume na época,
ter grimórios que tratavam do domínio de determinadas entidades, né, determinados seres que se falavam, se apelidavam como demônios. Então ele não faz isso, ele faz apenas o que? Um intermédio. Ele traz uma camada, olha, eu tenho que purificar o sujeito para que ele tenha contato com esse representante da divindade, que é Lachose. Então, a teurgia dele é muito bem elaborada, eu diria até que ela é muito avançada para a época, porque ela envolvia disciplina do corpo, disciplina da mente, né, disciplina de caráter, era muito avançada para a época, né, e ela se tornou algo assim fundamental para a construção não só do pensamento de Saint-Martin, que Saint-Martin, em um dado momento, ele abandona tudo isso, e a gente vai falar dele daqui a pouco, mas ele abandona tudo isso por uma causa muito mais simplificada. Mas em momento nenhum, ele lá na frente deixa de valorizar e vê que havia um enorme potencial mágico nisso daí. Assim como Villermoz, que vai trazer elementos dessa tradição para dentro do rito escocês retificado. Discutir a reintegração e o trabalho é complicado, porque eu até mencionei, por causa disso, que sobraram, mas não sobraram todos. O próprio nós destruiu muita coisa. E a gente sabe disso depois de já ter estruturado todos os graus a gente chama de regime, de você retificado como um todo. Agora, os trabalhos, concordo, eles eram muito evoluídos, talvez para sua época. Existem relatos de que a preparação segue a mesma linha do Pasquale herda do Renascimento, a mesma linha de preparação, extremamente difícil para que se conseguisse os efeitos que eram destinados em cada um dos graus até chegar no último. Uma cruz vermelha, né, uma cruz de barro vermelho, da terra vermelha, que pode ter muitos significados, como o último grau. Esses rituais que iam ficando cada vez mais complexos, eles demandavam ou evocações ou invocações que, segundo alguns relatos, às vezes não davam certo. Eu suspeito que, por isso, o Saint-Martin tenha desistido desse caminhar, porque é muito difícil você controlar a si mesmo, quanto mais a si mesmo e algo mais que está fora de você. Que é o que, muitas das vezes, ao meu ver, a gente já discutiu isso no podcast, diferencia o misticismo do ocultismo. Alguns modernos, como a John Fortune, tratam dessa diferença que a gente já discutiu numa outra gravação. Eu acho interessante. Quando você vai apelar para intermediários entre você e o Criador, normalmente se associa ao ocultismo, à teurgia, que é o que o Pasquale fazia. Essa presença de seres angelicais está lá no Tratado da Reintegração dos Seres, ou de seres criados que estão entre os homens, entre a humanidade e o Criador, desde o início dos tempos. E quando você vai para um trabalho mais pessoal, direto, de uma comunicação cardíaca, né, do templo estar dentro de você, do altar estar em seu coração, e uma fonte de inspiração, no caso de Jacobo Hamilton, Saint-Martin, muita gente associa ao misticismo. Então, só para diferenciar. E só para a gente ter noção também disso que até o Fernando está falando, dessa complexidade, né, ao longo do tratado, ele coloca vários eleitos, vários eli, né, Eli Cohen, o Cohen, exatamente como se pronuncia, né, sacerdote eleito. Ele fala de vários que estiveram ao longo da história da humanidade, desde a antiguidade. Ele pega o Antigo Testamento para provar isso, que estiveram aqui marcando e guiando a humanidade desde que ela caiu, buscando a reintegração com o Criador. Então, ele fala de uma entidade, Eli com H, H-E-L-Y. Eli, que não é Elias, mas que é confundido com Elias na época de Jesus, enquanto manifestação do Cristo. Ou seja, o Messias, que é um advento, né, uma constante manifestação da presença de Deus entre os homens para guiar a humanidade de volta, como eu disse, ao Pai, né? Então, alguns desses eleitos, dessas manifestações que ele coloca lá, desde esse Eli, que é o
mencionei, Enoque, né? E aí eu acho que é mais um ponto de contato também com algumas ramificações gnósticas que a gente encontra no sul da Europa, por exemplo, ele deve ter vivido nessas fontes. Melquisedeque, Irã, o próprio Elias, que é mencionado no Novo Testamento, obviamente o Cristo. Também Noé, por exemplo, e a gente vê como é que a maçonaria noaquita herda isso também, para aqueles que estudam a maçonaria. Moisés, o Salomão, Zorobabel, que também é caro a vários maçons. Então, existe um conjunto de manifestações, né, desse homem-deus, que aliás é um título de uma obra, né, de João Batista Villermoz, né, o Homem-Deus, que inclusive está editado pela... Não sei se ainda está pelo menos, pela editora da... O Homem-Deus ou o Tratado das Duas Naturezas. E o João Batista Villermoz pega um pouquinho disso que o Fernando falou, daquilo que ele estudou com o Pasquali, e depois leva para uma visão um pouco mais cristianizada. Até porque, fazendo uma ponte com o que a gente estava falando antes, é muito difícil imaginar uma maçonaria que fosse judaica, né? Acho que também por isso, já naquela época, para meados do século XVIII, o Pasquali teve que caminhar pelo cristianismo, porque se ele queria um tipo de trabalho desse, queria adeptos, ele dificilmente conseguiria isso apenas dentro do judaísmo. Então essa presença do Eli é um exemplo. E outros trabalhos assim que a gente tem hoje que sobreviveram, dentre os que sobreviveram, como a purificação da atmosfera, da aura da Terra, a manifestação de Vashose, né, como representante, provavelmente um representante do Criador, para ditar vários ensinamentos que foram anotados em cadernos, né? Vários não sobreviveram, a gente pensou. Então, provavelmente Vashose poderia ser, se especula, a manifestação desse Eli, que eu mencionei, e que aparece disfarçado ao longo da história e também, né, ao longo do Tratado da Reintegração dos Seres como um guia da humanidade. Lembrando que teurgia, trabalho teúrgico já existiria desde a antiguidade, né? Por exemplo, é uma das principais obras do Jámblico, que estudou os oráculos caldeus, a magia caldaica, para poder também fazer o seu trabalho, né? Desse trabalho teúrgico, a defesa desse trabalho teúrgico e tudo mais. Lembrando também que aí demanda uma certa análise maior de se haveria uma certa hierarquia dos anjos que ele entraria em contato, né, ou somente com Lachose, que isso aí já não cabe, até mesmo para poder a gente verificar se havia ou não uma certa influência de outros autores da antiguidade, como o Pseudo-Areopagita. Lembrando também que, até mesmo por conta do que o Fernando falou, de que na França estava todo escadinho cultural de valorização de trabalhos místicos, mágicos, etc. e tal, houve, durante o Renascimento, né, um renascimento também dos interesses desses campos místicos e ocultistas por conta da redescoberta do Ocidente de antigos textos orientais que até então havia perdido contato e que eles começam a reencontrar e retomar esses interesses sobre essas obras da antiguidade que dava acesso a esses tipos de trabalho, que foi a obra, por exemplo, do Marcílio Fitino, reflete esse contato também, esse recontato do Ocidente com esses interesses, e que isso vai, com o passar do tempo, crescendo e aumentando aí o interesse geral da Europa, né, desses textos da antiguidade. Quer falar alguma coisa, Adílio, Fernando?
A influência do Jâmblico é tão intensa que Jâmblico ele coloca que para que haja uma manifestação efetiva, teúrgica, o ambiente, ou seja, a ambiência na qual eu vou puxar aquela energia, ou seja, trazer o céu para a terra, ele deverá estar devidamente preparado. Para quê? Para que, no caso da manifestação dela ocorrer, ela seja plena. Então, o Jâmblico ele tinha uma sacada de que as coisas se manifestam conforme o ambiente. É óbvio que Pasquali ele tinha a mesma observância. E ele fazia isso, o fato dele incensar, né, ele utilizava muito incenso nas operações teúrgicas dele, era para quê? Para que naquele ambiente em que havia uma purificação por uma série de resinas, ervas, ou seja, o incenso era um mix de resinas e ervas, inclusive ele detalha isso nas obras dele, para que naquele ambiente sagrado houvesse sim a manifestação teúrgica, ou seja, se no caso não só de Eli, como de La Chose, que ele ali tivesse todo o ambiente para ele se manifestar e ele vir trazer a sua mensagem. Então ele ele se colocava num papel passivo, né? Um papel de receptor daquela energia. E, tal como vai ser depois a realidade, até para Kardec, ele psicografava aquilo ali. E isso a gente vai ver também depois na história de Villermoz. Então, assim, é muito interessante as bases, a gente analisar essas bases, com como isso aconteceu e o quanto de várias influências, não só a judaica, a cristã e como a gente acabou de comentar de Jâmblico, quanto tudo isso era presente na obra, né, no trabalho do Zé Luz Cohen, no trabalho de Pasquali. Sem dúvida, era um trabalho bem extenso, bem complexo, por assim dizer, né? E aí, como você mesmo tocou, vamos falar um pouco, né, sobre os adeptos dele, os principais adeptos dele, que nos chegaram à obra e a influência em diversas ordens hoje em dia, que a gente até falar como que isso chegou a gente, como dois nomes se ressaltam, o Jean-Baptiste Villermoz e o Louis-Claude Saint-Martin. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a obra deles, e até mesmo o papel deles nesse pensamento místico, ocultista ocidental, né? Bom, o Villermoz é até difícil da gente falar, aliás, dos três é difícil a gente falar, sendo fã, né? Gostando tanto da obra e continuando a obra deles de alguma forma. No caso de Villermoz, ele foi um grande experimentador. Ele teve a influência, acredito que dos dois, tanto de Saint-Martin quanto dele, eu acredito que ele tenha tido a maior influência no sentido de experimentalismo. Ele leva a pegada dele até com a maçonaria, no trato com a maçonaria, é uma pegada experimentalista. E a influência dele, as pessoas pouco sabem da influência total dele para com a maçonaria, e é gigantesca. É muito grande. Então ele teve com Pasquali essa experimentação, ele teve essa vivência, e essa vivência vai contaminar no bom sentido todo o trabalho dele. E ele consegue fazer uma coisa muito interessante, porque de um sistema tão complexo como nós estávamos falando ainda há pouco, que é o trabalho Eli Cohen, ele consegue trazer elementos disso para dentro da maçonaria. Ele consegue fazer uma reforma da maçonaria. E ele vem com algo que, sinceramente, me corrijam se eu estiver errado, é absolutamente inédito. Pela primeira vez, nós temos uma proposta de uma maçonaria com a base altamente espiritual. Mas a maçonaria já não era? Sim, mas não da forma. Eu sempre falo que é uma coisa que a gente comenta, mas não é muito fácil de se ouvir, precisa uma certa maturidade para se entender, mas rito escocês retificado, ou mesmo o regime escocês retificado e maçonaria, são coisas um tanto quanto distintas. Hoje, por força da sobrevivência da tradição, e aí eu falando especificamente do rito escocês retificado, ele está na maçonaria. Mas quando comparamos esse rito com os outros ritos da maçonaria, ele é de uma peculiaridade absurda. Ele é muito peculiar, ele é muito próprio. E ele não guarda quase nada de semelhança com o restante da maçonaria. Então ele consegue construir, ele consegue pegar a estrita observância templária, que era pomposa,
que vinha do Barão von Hund, que era um homem que tinha um apreço e até, de certa maneira, um apego muito grande ao templarismo, ele consegue transformar isso, ele consegue fazer uma verdadeira alquimia. E nesse experimentalismo dele, o que nasce, a criança que nasce, né, é um filho muito querido. O Hare é um filho muito querido. Todos aqueles que se aproximam do Hare e estudam e se devotam a lê-lo, a entendê-lo, de cara ganham uma grande paixão, porque vem nele um grande diferencial. Já Louis-Claude de Saint-Martin, ele faz uma outra, ele se interioriza. O trabalho dele é de interiorização. E ele busca, nas obras de Bohème, Jacob Bohème, ele busca o espelhamento daquilo que ele pensava, daquilo que ele via, da realidade que batia aos olhos dele. Então ele é um encontro, é um casamento. Mais uma vez, mais um processo alquímico, uma transformação. A partir da leitura e da tradução das obras de Bohème, ele se transforma. E essa transformação, ela é profunda. E ele faz um desvelar. Ele promove uma nudez da tradição. Ele fala, será que nós precisamos de todo esse aparato cerimonial para manter o contato com a divindade? E se o processo for interno? Porque ele aprendeu a técnica Cohen. Ele aprendeu a se purificar. Então ele desenvolveu a sua própria purificação. E nesse processo de purificação, o que ele faz? Ele tem um entendimento maior. E as obras dele vão falar disso. Ele primeiro entende que todos estamos num processo de torrente. Ou seja, estamos vivendo a vida, uma vida mundana, que muitas das vezes não há nenhuma gota de valorização do divino, do sagrado. Em um dado momento, ele faz, e por isso que eu sempre falo do experimentalismo deles, do quanto eles foram avançados para a época deles. Ele promove esse processo e ele vai escrevendo, ele vai dissertando a respeito disso. Ele não deixa as pessoas órfãos, ou seja, ele não faz uma obra que não tenha uma construção literária. E ele dá uma contribuição enorme nesse sentido. Então as obras dele são um grande diário de bordo do quanto ele estava, do que ele está vivendo. Villermoz faz a mesma coisa, mas ao invés de não só de escrever, ele também trabalha em cima de um rito, ou seja, ele tenta deixar um legado de um rito para uma maçonaria que naquela época já era problemática. Então os dois têm um nível de obra muito avançado. É que quando a gente já está nesse métier, quando a gente já está dentro das estruturas, a gente não enxerga assim. Mas é preciso a gente sair um pouquinho e olhar que para aquela época, para as condições, inclusive de uma França que estava passando por um processo sanguinário, revolucionário, em que haviam muitas necessidades, o povo francês estava extremamente desgastado com aquilo tudo, os maçons eram caçados, havia um imperador, ou seja, tudo isso que eu estou falando, todo esse contexto histórico, e ainda assim, apesar disso tudo, eles construíram um legado fantástico e muito exclusivo. E falando um pouquinho mais de Saint-Martin, porque eu tenho muito apreço, obviamente, ele, no final, ele vai ter um nível de agradecimento. Ele é grato por tudo que ele viveu. Ele não sai magoado de tudo que aconteceu. E muito pelo contrário, ele forma um grupo, né, um grupo de pessoas próximas dele, que ele recepcionava, eu sempre vou falar disso, ele recebia pessoas, obviamente a gente pode entender, né, ou subentender talvez, que eram iniciados, e ele transmitia essa experiência dele. Então não era somente um conhecimento lógico ou filosófico, era muito mais do que isso, era uma experiência. Por isso que hoje, e a gente está tratando disso aqui, e acredito que é um termo comum a nós três, pelo menos, é o fator gnóstico dessa proposta. Herança, sim, de Pasquali, mas também uma herança de Bohème. Então ele tem uma pegada muito gnóstica. Ele não fala só leia, entenda, ele experimente, traga isso para dentro de você. Já Villermoz, ele tenta diluir essa gnose, esse processo que ele também passou. Ele também teve muito contato, tanto que Saint-Martin mora na residência dele, os dois vão ter um contato muito grande durante um determinado tempo, e isso se reflete, inclusive, nos textos dos rituais do rito escocês retificado. As orações são claras mostras desse processo gnóstico. Ele tenta fazer de uma forma,
ele já age de uma forma diferente. Ele tenta trazer essa gnose dele e espalhá-la pela ritualística. E ele faz uma reforma, que era uma reforma bastante ambiciosa, reformar a maçonaria, ou seja, retificar a maçonaria. Ele faz primeiro pela estrita observância templária, ele consegue, e depois ele fala, não, eu tenho uma outra proposta, vou crescer na proposta. O que ele faz? Ele faz o regime escocês retificado, que hoje nós temos como rito escocês retificado. Então, quando a gente se debruça para olhar isso tudo, a gente vê o quanto a coisa é grande, o quanto é bonito isso daí. E dadas as condições, as dificuldades, hoje nós vivemos, claro, a gente tem muitos problemas, nós vivemos em circunstâncias políticas que às vezes não são as melhores, mas há paz para se escrever. Eu posso sentar aqui no meu quarto, no meu escritório, e desenvolver uma obra. Naquela época, isso era questão de morte. Um sujeito que escrevia uma determinada obra, se mal interpretada, ela poderia ser um problemaço para ele. A adoção dos dois, tanto de Saint-Martin quanto de Villermoz, pelo discurso de Ramsay, do cavaleiro Ramsay, não é somente uma escolha por conta do detrimento da opção de maçonaria versus templarismo. Não, muito pelo contrário. Eles entendem na proposta de Ramsay, e aí eu acredito que eles tiveram até um entendimento até um pouco mais coerente, de que havia uma necessidade de se ter uma conexão espiritual dentro de maçonaria. Infelizmente, Saint-Martin, ele em um dado momento, ele não enxerga que isso fosse possível. Ele desiste, ele é o famoso joguei a toalha. Villermoz é mais corajoso nesse sentido, nesse ponto. Não, eu vou insistir, eu vou até o fim. Cada um paga o seu preço por suas escolhas. Mas é óbvio que, nesse sentido, os dois têm um grande crescimento. Talvez se um tivesse ficado colado no outro, tendo sido, vamos dizer, irmãos gêmeos em termos de trabalho, talvez eles não tivessem crescido tanto. Eles precisavam do espaço deles. E o mais interessante, para finalizar, são 3 trabalhos absolutamente distintos. O trabalho de Pasquali é um, e ele baseia para muita coisa do que vai aparecer dali para frente. O trabalho de Villermoz é outro, e o trabalho de Saint-Martin é outro. Então, eles em algum momento guardam conexões, mas são muito independentes. E mostram cada vez mais, cada vez que eu me debruço para estudar, a grandiosidade do quanto eles se dedicaram, do quanto eles estão afinados em suas propostas, em seus marcos de vida. É isso mesmo. Não há muito mais o que ser dito. Acho que a virada do Saint-Martin principal, depois de tudo que o Fernando está falando aqui, como perspectiva, eu acho que é principalmente o Jacob Boehme. O grande legado do Villermoz é todo o complexo que a gente chama de RER, né, do rito escocês retificado, acho que é um regime, no qual ele consegue estruturar uma ordem maçônica com 4 graus embaixo, não com 3, exatamente como era, inclusive, a ordem do Pasquali, uma ordem cavaleiresca ali no meio, encaixada em cima, né? Vamos imaginar que é uma pirâmide, então você tem 4 graus maçônicos embaixo, sendo que o último é uma transição, que tem muito a ver com o Tratado da Reintegração dos Seres, no Mestre Escocês de Santo André, se você for interpretar da maneira gnóstica, da regeneração do homem, da reintegração depois ao Criador. A Ordem Templária, e na minha opinião, eu hoje já vejo mais do que só a estrita observância templária, como é dito normalmente, mas também como uma forma de recuperar, quase invertendo os Eli Cohen, mas quando no último grau o cara carregava uma cruz vermelha, né, como um real croá, como um renascido, né, no sangue de Eli, né, renascido da carne, mas como um ser em corpo glorioso, corpo de glória, como é chamado, né? E isso está claro nos graus do rito escocês retificado, né? Ele era capaz de emular um pouco do que os templários pensaram. Então não é nem tanto uma ordem de cavalaria, é uma interpretação minha, vejam bem, tá? Eu estou aqui fazendo a audácia de dar uma interpretação um pouco diferente do que normalmente a gente vê por aí, tá? Não é só a cruz vermelha dos templários. Aquela cruz vermelha tinha um significado
expresso num grau que eles conheceram na prática pouco, o Saint-Martin e o Jean-Baptiste Villermoz, porque, ao que parece, pouco depois de terem contato com esse conhecimento, o mestre deles, né, o Pasquali, vai embora, e com isso, de uma certa maneira, a ordem também vai implodindo, né? Perde um guia, eles não sabem como conduzir. Aí é isso que o Fernando falou. O Saint-Martin o Louis-Claude Saint-Martin já tinha percebido os perigos daqueles trabalhos. A gente tem relatos de pessoas que desmaiavam, de pessoas que não faziam os preceitos como deveriam ser, que eram preceitos duros e longos, né, de 21, 40, 72 dias. Mesmo para a época, uma vida mais tranquila que a de hoje, eram preceitos pesados, complicados, e que quando não eram dentro de todos os membros do trabalho coletivo, quando um ou dois chegavam ali não tão purificados, o trabalho dava errado, principalmente para a pessoa que não tinha se preparado corretamente ao longo daquele período. Então, eu acho que a genialidade do Villermoz, que insiste, como o Fernando falou, em trazer uma nova proposta maçônica numa miríade ao que parece, segundo historiadores, de mais de uma centena de ritos que surgiam do nada só na França, em meados do século XVIII, ele organizar um regime que é enxuto, traz ali o berço da maçonaria, como eu já falei, uma nova proposta de renovação, quase que uma renovação carismática dos templários, também é uma proposta avançada para aquela época. E se a gente for considerar os famosos graus, né, e do professo, o grande professo, dos cadernos e anotações, né, as psicografias, como já foi dito aqui pelo Fernando também, né, que foram recolhidas ao longo da vida deles nessas experiências, né, e que ele teria ajeitado, dentre outros saberes, como ensinamentos mais fechados, e que alguns prioratos trabalham com isso, né, a gente vê que é fantástico, é de uma genialidade muito grande do Villermoz, e eu acho que ele tira bastante da questão teúrgica, está claro. Ele faz um trabalho de adaptação que funciona para a maçonaria, tem todo um trabalho caritativo, realmente você exercitar a via cardíaca. E o Saint-Martin, ele dispensa isso e, na minha opinião, ele cai dentro da proposta do Jacob Boehme e de uma proposta gnóstica e que não depende de um trabalho coletivo, que o trabalho maçônico ainda vai ser um trabalho coletivo, como era do Pasquali. O trabalho do Saint-Martin, ele pode ser individual, desde que você entenda onde você quer chegar, e ele, ao longo dos escritos dele, deixa isso claro, principalmente depois, quando ele dá um up, dá uma acelerada ao conhecer os trabalhos do Boehme, né? É possível seguir de uma maneira não coletiva, né? Receber uma única iniciação e, a partir dessa iniciação, você fazer uma religação com o Criador. Essa é uma proposta também muito avançada, no seguinte sentido, de recuperar algo que tinha se perdido, e também num século que é o século do maravilhoso, né? Não só no sentido intelectual, da filosofia, etc., mas também no meio das ordens iniciáticas, né? Não à toa existiam ali dezenas ou mais de uma centena de ritos maçônicos, várias ordens mágicas, etc, etc. Como eu disse, só na França. Se a gente for pegar a Europa inteira, inclusive chegando até para os lados da Rússia, etc., a século XVIII e século XIX, aí a gente perde a conta. Não tem nem mais muito o que dizer, né? Que vocês já falaram extremamente. Eu acho assim, o trabalho do Villermoz é um trabalho fantástico de toda uma renovação da maçonaria, do ideal templário, até mesmo da renovação desse ideal cavaleiresco dentro da própria maçonaria, né? Eu acho primordial, sem dúvida, é algo único, né, por assim dizer. Ele cria uma nova visão de maçonaria. Ele não simplesmente criou um novo rito, ele criou uma nova visão de maçonaria, de funcionamento de maçonaria, né? E o Saint-Martin, ele simplesmente também cria todo uma nova forma de religar, expurgando todo esse aparato exterior que tinha de dependência
desse trabalho teúrgico que os Elicoen haviam até então, né? Mas a gente puxando um pouquinho ainda mais especificamente assim sobre o outro, essa questão da maçonaria retificada do Willer-Mosse, né? 2 pontos. O que ela retifica e seria ela uma forma de preparação para os trabalhos dos Elicoen? Ela tenta colocar a maçonaria no eixo. Ou seja, quando se lê sobre maçonaria, né, todo aquele que se debruça para ler sobre maçonaria, sobre os ideais da maçonaria, a pessoa se apaixona, porque vê, nossa, que bacana, toda a construção do ser, baseado no simbolismo, a uma moral, enfim, a todo um nível de construção filosófica, ainda que não nominativa, ou seja, não se debruça sobre uma única filosofia, e sim sobre várias filosofias, a grega, a contemporânea, enfim. A maçonaria ela consegue ser um mix filosófico muito interessante e um ambiente de convívio democrático, né? E isso tudo permeado por uma lenda. Ora, o que se enxergava da maçonaria naquele momento na França, não só pela ótica de São Martin, como pela ótica de Willer-Mosse, era o caos. A maçonaria estava muito distante disso. Ela tinha sido, sim, criada com esses objetivos, com esses parâmetros, mas ela não estava naquele momento nessa direção. Ou seja, ninguém estava se reconstruindo, ninguém estava num processo de iniciação propriamente dito. Provavelmente estava vazio, o ambiente era vazio. A retificação é de colocá-la de novo no eixo, é de colocá-la e ainda agregar alguns outros pontos, e agregar uma proposta gnóstica, ou seja, não basta você vir aqui fazer toda essa ritualística, ela pode ser inócua se você não está num processo de conhecimento. Então, é uma maçonaria sem exageros, e perdoem-me os ouvintes que possam discordar, mas uma maçonaria gnóstica. A maçonaria retificada, ela tem uma proposta gnóstica. Se chegar a um nível de conhecimento, baseado num simbolismo que é muito peculiar. Esse processo da reintegração, do retorno a um estado divino, que nós esquecemos, a um nível de pureza como de Adão e Eva, como é tratado um pouquinho lá no Tratado da Reintegração dos Seres, sim, um objetivo bastante, vamos dizer assim, forte. É um objetivo muito, muito, né, alto de se alcançar. Mas quando se está dentro do processo, quando se enxerga o processo, quando começam as leituras, as reflexões, existe muita reflexão por trás de todo esse processo. Esse processo não ocorre do nada, não é no clicar de dedos, são várias reflexões. Se analisa o simbólico, vê o quanto ele reflete dentro de nós, isso gera reflexão. E esse processo de reflexão acumulado no correr não de dias, mas de anos, ele vai, sim, ter a consecução de um processo gnóstico. Há uma mudança de visão, há uma mudança de paradigma. Então, talvez sim, seria... a gente não tem como fazê-lo, mudar a ordem das coisas, mas é notório que o RER é uma preparação. É uma preparação e é uma preparação gradual, começando lá do primeiro grau e avançando na tradição. Quando se chega a um determinado grau, dos graus filosóficos do RER, a visão que se tem é muito bonita, ela é muito completa. E aí sim, naquele momento, o sujeito está, pelo menos, muito bem preparado para ele se colocar na sociedade e dizer, bem, aqui estou e aqui eu vou me encaixar. E agora, como eu faço isso? E aí vem um grau cavalheiresco, que esse grau dá todo o suporte a esse conhecimento. Esse grau, ele chama a responsabilidade. Olha, agora você, a partir daqui, desse momento, você está imbuído de um compromisso com a sociedade. Tanto que o grau é de cavaleiro benfeitor da cidade santa. Por que isso? Porque, olha esse simbolismo, vamos analisar esse simbolismo. O que ele diz? Você não é mais um lutador, você não é mais aquele que está... Não é uma guerra de fato, agora é uma guerra para quê? Para que a gente tenha uma construção social. O maçom é um construtor social. A gente tem uma construção social não só de um pedreiro, mas agora de um guerreiro, de um homem que tem uma luta
uma luta simbolicamente espiritual. Então, toda essa herança que veio lá do Elos Cohen e que depois vai transformar, né, aí se reverte, se tem uma preparação, e em algumas tradições ainda internas, não do Her, obviamente, da maçonaria, mas de outras linhagens do Her, você tem ainda os graus que sim tem uma pegada, de novo, Elos Cohen, ou Eli Cohen, que é o caso de professo e grão-professo. São cerimônias em que você vai ter esse simbolismo sim presente. E mais uma vez, você, aí sim, com todo esse preparo, toda essa outra construção, que é o enxergar de Villermoz a respeito do regime, com toda essa construção, aí sim há um outro que não foge muito da proposta inicial. Ele só ganha outros contornos. Então, a maçonaria retificada que ele propõe, ela era muito maior. Esse processo de retificação era muito, muito mais do que somente colocar as coisas no devido lugar. Era um desenvolvimento espiritual completo, fim a fim. E isso se tornou, com o passar do tempo, mais uma vez, perdoem-me aqueles que discordem, um luxo. Porque a maçonaria hoje ela está muito, mas muito desviada, infelizmente, desse processo. Existem ainda alguns grupos, centros, lojas de excelência, claro, nem tudo está perdido, mas infelizmente no todo. Então a gente pode ver que esse ideal ele é também um tanto quanto utópico, mesmo para a época, mesmo para um tempo, como o irmão Adílio falou ainda há pouco, para um tempo maravilhoso, em que filosoficamente você tinha um ambiente muito legal, em que as ideias eram levadas a sério, em que ideias eram inclusive motivo de se perder a vida, ou de se mantê-la. Mas infelizmente a retificação da maçonaria ela não foi de todo concluída. Se trabalhou com viés, o Her, logo depois da morte de Villermoz, ele cai em dormência, vai ser reacordado na metade do século XX, praticamente, e aí ele vem se desenvolvendo. E é feito hoje um trabalho que, por força de todo momento histórico que a gente vive, às vezes é um pouco incompleto, deixa a desejar. Mas que alguns insistem e que, de forma heróica, ainda o mantém. Então, a minha visão em relação ao Her, ela hoje é muito mais realista do que ela já foi bastante romântica, mas eu tiro o chapéu para todo aquele que está no rito, que o considera, que o trata bem, que é presente em suas lojas, e que admiro mais ainda aqueles que se debruçam sobre as obras e procuram, não só em loja, como também nas suas vidas, fazer um processo de transformação, como foi o proposto lá atrás pelos nossos mestres passados e por Villermoz. Essa é uma retificação que eu acho que a maçonaria não chegou nela, como outras tradições ainda também não, porque enquanto o homem não entender e não está se retificando outros ritos, como muita gente achou, não, o rito que vai ser retificado vai vir retificar o rito A, o rito B, não, ele propõe a retificação, isso no mínimo, né? Além de tudo que já foi dito aqui, a retificação, no mínimo, a retificação moral de cada um, que se propõe a entrar na ordem maçônica e coletivamente exercer aquela proposta, tanto no sentido moral, seus princípios éticos, na prática, na caridade que se exige, né, que se propõe, que às vezes não se cumpre, né, a ajuda ao próximo, porque é a retificação moral e espiritual do homem que vai permitir, por meio da iniciação, e o Villermoz acreditava nisso, e de uma certa maneira eu acredito que o Samartan também, ele dava essa iniciação, esse sopro de Deus. Por meio da iniciação é possível regenerar esse homem caído, que é o que eles herdam. Esse homem caído se manifesta em todas as ações humanas, que se propõe a coletivamente ou individualmente, como no caso de Samartan, a se melhorar, a se regenerar, até que ele possa se reintegrar, né, a sua condição inicial. É todo um périplo de descida, e aí eu acho que tem realmente similaridade com
as questões da Kabbalah, né, de você ver uma descida até Malkuth, depois você voltar, né, não importa como você faça esse caminho, mais rápido ou não, mas eu vejo isso dentro da proposta deles, só que como cada um deles, Saint-Martin e Villermoz, desenvolveram seus próprios sistemas, né, depois de terem se encontrado na ordem de Eli Cohen, mas acho que o objetivo de tudo isso é o mesmo: voltar à condição adâmica, né, esse Adão aí, enquanto um arquétipo, né, um homem restaurado, regenerado, no seu sentido máximo espiritual, capaz de, com isso, regenerar a própria humanidade. Não deixa de ser o que aqueles personagens que aparecem no tratado fazem, como eu tinha mencionado antes. A proposta desses seres, ou que não caíram, ou que conseguiram se regenerar primeiro, a proposta principal é trazer os outros. Eles não fazem isso por eles, individualmente. Quando você faz por si, você carrega a humanidade inteira. Talvez eu vejo isso como uma explicação da questão da remissão dos pecados na cruz, pegando aí o cristianismo como pano de fundo para essas tradições, mas é um cristianismo gnóstico, né? Como é que a gente poderia explicar que a morte de Cristo, que é uma expressão usada também, a passagem desse ser ao longo de várias manifestações, como a palavra grega aí, Christos, Martinez trata disso. Como é que a morte dele na cruz salvaria os pecados de toda a humanidade? A partir disso, e a partir do momento em que ele alcançasse essa condição, ele era capaz de levar outros para o mesmo caminho, até a mesma condição de reintegração. O objetivo não é o sofrimento pelo sofrimento, o objetivo é a reintegração. Se no meio do caminho tem percalços, é uma outra história, é uma outra questão filosófica que não vou caso aqui. Então, a minha interpretação, basicamente, é essa, né? Só para complementar o que já foi dito até agora. No meu caso, eu sempre tive muito apreço com o rito retificado. Antes mesmo de eu entrar em contato com a possibilidade de entrar em maçonaria e tudo mais, quando, na minha adolescência, ainda lendo os livros, os textos do Louis-Claude Saint-Martin, quando eu descobri Louis-Claude Saint-Martin e tudo mais, e comecei a ler e li sobre essa proposta da maçonaria retificada do Villermoz, eu sempre tive já naquele momento eu já pensava, né, isso quando nem tinha maçonaria retificada no Brasil ainda, né, o rito escocês retificado. Eu já imaginava que se um dia eu entrasse, eu queria entrar a maçonaria na possibilidade de entrar nesse rito específico. E porque eu acho assim, isso é uma visão muito própria minha, não quer dizer nada oficial, é fruto de uma percepção minha só. Essa questão da retificação não é necessariamente da retificação de um rito específico, ou até mesmo pode ser também visto da maçonaria em si, mas principalmente eu acho que a retificação primordial é a retificação de si mesmo. É a retificação do ser humano que entra e se propõe a modificar sua visão de mundo, a espelhar aquilo dali. Claro, a iniciação, ela é uma ritualística que vai depender muito de quem está passando pela iniciação. O fruto, a iniciação é a semente jogada no terreno, e aí cada um é o terreno, né, que se ela vai dar frutos ou não, depende muito de cada um. Eu particularmente, eu vejo o rito escocês retificado muito, de certa forma, né, como um viés até mesmo alquímico, do trabalho alquímico, desse processo de purificação interior, dessa transformação do chumbo de cada um em ouro, propriamente dito. E isso ao decorrer das iniciações, de todo o trabalho do rito, o regime escocês retificado. Então acho que o Villermoz ele foi genial nesse sentido, na construção desse regime,
E, enfim, aí a pessoa tem que entrar e tem que vivenciar para poder, como diz o Fernando, né, para poder ver e sentir isso na pele e aí verificar, né, se é um terreno fértil ou se somente é uma pedra no qual a semente não irá produzir nada. Mas, agora, pegando o outro adepto do Martinez de Pasquali, que tivemos aí um trabalho fenomenal e que gerou frutos e que tem até hoje, eu gostaria do comentário de vocês sobre esse trabalho de Saint-Martin e a via cardíaca. Seria uma evolução dessa fórmula do Zelig Cohen? E aí eu passo a palavra para vocês fazerem suas elucubrações. Só lembrando uma frase, né, quando que você disse em sonhar, entrar pro Her, né? Meu irmão gêmeo de maçonaria, ele diz uma coisa muito interessante. Eu não entrei para maçonaria, eu entrei pro Her. Detalhe é que a maçonaria faz parte dele, ou ele está na maçonaria, mas eu entrei pro Her, né? Então, quando a gente se debruça sobre a obra, e eu posso te dizer que o mesmo aconteceu comigo em relação ao martinismo. Eu sonhei um dia ser martinista e é uma grande realização na minha vida. Hoje está uma ordem genuinamente martinista de uma sequência de mestres passados que vão até Saint-Martin. Bem, se a gente lê um pouco da obra de Bohème, a gente vai entender o nível de influência, o quanto aquilo ali vai fazer uma verdadeira revolução no olhar de Saint-Martin, né? É impressionante o quanto Bohème, mais uma vez, também é uma leitura difícil, não é fácil, mas com um pouquinho de boa vontade, você nota o brilhantismo, né, e a forma evoluída de escrita de Bohème em relação ao que ele percebe da religião, o que ele percebe dos evangelhos. Então, claro que é um mix, né? Saint-Martin ele experimenta primeiro uma parte extremamente operativa, né? O primeiro contato que ele tem é uma operatividade muito grande, não só envolvendo magia, como misticismo, como uma parte devocional muito forte, que a gente já relatou aqui. E, paralelo a isso, ele vem trabalhando o ser, né? E a gente já pode até utilizar um pouco do que o irmão Lincoln falou sobre retificação pessoal. Ele vai fazendo um processo de retificação pessoal. E esse processo, nele, o suporte que ele encontra, não existe melhor, não existiria melhor na época para ele do que a obra de Bohème. Então, é um processo, eu noto como um processo, né? E um processo que, no final, a proposta de Saint-Martin é uma simplificação, né? Ou melhor, é uma síntese de tudo isso que ele viveu. E ele faz uma opção, e essa simplificação ela não deixa de ter suas complexidades. Algo muito simples, mas de profundidade, é complexo, né? E a proposta dele, de via cardíaca, ou seja, de percepção da realidade pelo coração, e esse coração é algo muito, vamos dizer assim, muito simbólico, né? Que tem, obviamente, uma reminiscência com o cristianismo, né? O coração de Jesus, a percepção da realidade, ou seja, o amor ágape, né? O olhar pela realidade, o compartilhar da filosofia
filosofia dele, tudo isso ele coloca dentro dessa via cardíaca. E essa via do coração é uma marca indelével, porque ela é a grande marca dos martinistas. Hoje, até por força do trabalho de Papos, né, a ordem martinista, ou as tradições martinistas derivadas dele, todas elas têm seus currículos, têm suas fontes de estudo, que aí sim a gente pode falar de Cabalá, de hermetismo, de alguma coisa de astrologia, sim, mas é fato. O coração, o trabalho do coração, essa percepção, essa destreza que se adquire no martinismo, de você perceber as coisas como do coração, e você ter essa construção conectada ao processo divino, ao processo do Deus Criador, é uma coisa que faz um grande diferencial. Como eu disse há pouco tempo, numa reunião da tradição martinista, todo aquele que ele, em um dado momento, tem esse contato, isso nunca mais sai dele. E por mais que ele tente até agregar outras estruturas a ele, isso vai ser o grande diferencial, porque ele passa a enxergar a vida, a existência, a partir desse olhar. E muda tudo. Então, a fórmula de Saint-Martin, ela é uma fórmula muito elaborada. Ela é uma forma muito, como eu disse, simples e complexa, demanda estudo, demanda dedicação. Para mim, como eu já disse desde o princípio, hoje aqui no nosso papo, é um processo gnóstico, que, se bem construído, leva realmente a uma nova formatação do ser. A pessoa não sai desse processo da mesma maneira que entrou. Ela sai diferenciada, ela sai com um olhar, como eu disse, o olhar do amor ágape, o olhar de ver o próximo de uma forma diferente. Nós temos palavras dentro da tradição martinista, que pertencem aos nossos rituais, que remetem à questão da caridade. Isso é muito importante, isso que o irmão Adílio falou. Isso é tão importante quanto é no rito escocês, no regime escocês retificado, também é para nós martinistas. Então, é um processo que tem de transformação que não deixa a gente igual a como a gente entrou. E para mim, como eu disse desde o início, sou suspeito para falar, por ser fã do trabalho dos três, né? É um processo que eu não abro mão hoje. É um processo do qual eu vou levar até o meu último dia de vida. A transformação que o martinismo trouxe para mim foi simplesmente ver a realidade com olhos mais doces, né? Um processo no qual eu vejo hoje as coisas de uma forma muito mais calma, muito mais tranquila, e que eu tento, obviamente, não só no meu trabalho pessoal, nas minhas relações pessoais, na minha família, trazer um pouco disso, né? Trazer sempre um fator de agregação, um fator de lembrar que existem pessoas em diversos rincões, em diversos momentos, inclusive isso dentro da ordem martinista é bastante trabalhado, que necessitam de ajuda, que necessitam de uma caridade, seja ela uma caridade física propriamente dita, uma ajuda material, como também de oração. Então isso a gente também trabalha na ordem martinista. Então isso é muito bonito, entendeu? E torna-se hoje, mediante todo esse ambiente de conflito, de polarização, de diferença de opinião, que muitas das vezes não são respeitadas, torna-se uma joia, torna-se um ouro, né? Como o irmão falou sobre o processo alquímico. Essa transformação é o grande ouro, né? O ouro que tanto se falou, de tanto que se falou de alquimia, de tantos processos que remetiam ao simbolismo alquímico, é esse. É de você, de repente, despertar dentro de você uma humanidade que não torna ninguém melhor, mas torna, com certeza, bastante diferente. Só retificando minha fala, no meu sonho de entrar na maçonaria, no RER, era porque também eu sonhava e ansiava pela ordem martinista, né? E indiretamente um trabalho correlato que seria o RER. Uma coisa que você falou, e eu pulei aí até a frente do Adílio para falar, que eu acho de suma importância hoje e que o que falta muito na nossa sociedade, e o que a OM trabalha, a ordem martinista como todo trabalha muito bem, o martinismo em si, é a capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro. E isso é algo essencial que falta na sociedade hoje em dia, e que por isso gera tantos problemas que a gente vê hoje em dia.
deixar o Adílio fazer o comentário dele agora. Não, tranquilo, não tem ordem. Não, muito bonito isso que vocês falaram. Eu concordo, assim embaixo. Acho que a gente tem um podcast sobre martinismo também, né? E para quem quiser aí também complementar, e o trabalho ao qual vocês estão se referindo aí é a Ordem Martinista, né? Que é a primeira Ordem Martinista de Papos que a gente trabalha aqui no Rio. Existe um grupo aqui no Brasil, o único, né, realmente ligado a essa Ordem de Papos, e que temos a honra, né, o prazer de poder trabalhar e estar atuando, como vocês falaram. Assim, eu complementaria dizendo que tudo isso que a gente chegou até aqui discutindo implica nessa prática, implica no estudo, né, na leitura das obras dessas pessoas. Já foi dito aqui, por mais seja um pouco chata, mas faz parte, né? Existem os livros de Saint-Martin publicados, numa sequência, inclusive, que pode ser encontrada para um maior entendimento, pelo menos intelectivo, de tudo isso que foi dito. As obras do Jacob Boehme são importantes, do mestre Eckhart é um complemento interessante ao que se chama de homens de desejo, que é o ponto que a gente chega de almejar sermos melhores e, com isso, ajudarmos aqueles que estão próximos de nós e aos outros. No caso do martinês, a gente só tem o Tratado de Reintegração, mas do Saint-Martin são várias obras. Existem alguns textos do Villermoz, né? E tem uma frase que trata do mestre interior, né, para não me estender muito, é do Eckhart, que como eu disse, é um mestre realmente que tem os escritos interessantes e complementam, e também uma fonte na qual bebeu o Saint-Martin, então complementa o martinismo, onde ele fala de nada adianta o Cristo nascer 1000 vezes em Belém se não nascer em teu coração. Esse eu acho que é o trabalho, né? A grande dificuldade de se viver isso, para chegar nessa compreensão do próximo que o Lincoln está falando aí, que é assim, muito importante. Eu talvez complementaria dizendo que acho que todos os ritos maçônicos são importantes e levam. Eu acho que todas as tradições levam ao mesmo fim. Nós vamos todos chegar, mesmo e por caminhos diferentes, ao mesmo lugar. A filosofia que está por trás, com a qual você se identifica, é que ela é diferente. O rito ser retificado, ele traz toda essa bagagem de Pasquali, de Villermoz, Saint-Martin, como pano de fundo, como marca de suas tradições, e isso certamente inspirou, né, o Fernando, o Lincoln a buscarem, né, o Vitor, a buscarem entrar para o Ré, né? E realmente, se vocês forem buscar, aí a história foi um trabalho de um grupo de pessoas aqui no Brasil que é muito anterior ao Ré estar no GOG. Começava em 2001, já tinha estado antes também, mas recentemente, pelo menos sendo contemporâneo, começava em 2001 com um grupo de pessoas que conseguem trabalhar o martinismo com Ré, pelo menos durante um tempo, e depois, finalmente, a partir de 2011, 12, fazem com que o Ré passe a existir, né, em algumas obediências maçônicas do Rio, pelo menos. E aí temos um trabalho que foi descrito aqui. Então, é uma caminhada bem interessante, bem bonita. Talvez uma das vantagens seja isso que o Fernando colocou, né? São poucos graus, apesar que existem ritos maçônicos com poucos graus também, como o Schroeder, por exemplo, só tem 3, mas eles estão tão bem amarrados, tão bem costurados com esse pensamento iniciático, que é muito difícil você participar e não se interessar pelo martinismo e pelo villermozismo e pelo martinesismo, pelo menos com uma visão iniciática diferente da intelectiva, da leitura dos livros, depois que você participa desse vídeo. Era isso, é só para complementar mesmo. Eu acho que é essencial participar e vivenciar aquilo, né, para se ter na pele a sensação e a vivência disso. E aproveitando, né, o espaço, lembrando que existe uma representação da OM no Brasil, da Ordem Martinista, como fundada por Papos, além de outras, né, designações.
a própria Tom dentro da MORC e N outras. A MORC, ela edita alguns livros do Louis-Claude Saint-Martin. O selo editorial Sabedoria Arcana tem alguns livros, não só de Saint-Martin, mas até mesmo, né, do ilermosismo, do pensamento desses grandes escritores, como, por exemplo, o livro A Correspondência Inédita do Louis-Claude Saint-Martin, chamado Filósofo Desconhecido e Barão de Libersdorf. Temos também o livro Opúsculos da Tradição, que vai trabalhar um pouco mais do martinismo, do rito escocês retificado, a introdução ao pensamento de Saint-Martin e Jacob Boehme. As obras de Jacob Boehme são essenciais também para o entendimento do martinismo. São editados, em sua grande maioria, pela editora Polar, se não me falha a memória. E até eles têm um livro que é o do Gistel, A Senda do Homem Celeste, que é a história, né, de uma pessoa que teria seguido essas ideias do Jacob Boehme, anterior ainda ao martinismo, e teria vivenciado essa senda, né, um relato dele. Então são obras importantes para a leitura. Eu convido a todos vocês que quiserem saber mais um pouco dos livros que são editados pelo selo Sabedoria Arcana, visitar o site e verificá-los. E qualquer coisa também entrar em contato com a gente, para a gente maiores esclarecimentos, informações e tudo mais. E assim, a gente vai encerrar o nosso bate-papo de hoje. Agradecer imensamente a presença dos meus irmãos Fernando e Adílio, esse bate-papo maravilhoso aí, que passamos aí uma tarde trocando um bom bate-papo, grandes experiências e de suma importância que a gente vem trazendo para vocês um pouquinho com esse podcast aí. Vou deixar a palavra com vocês para suas considerações finais. Tem outra palavra, não ser muito obrigado. 2 palavras, né? Da oportunidade da gente poder falar, da gente, na verdade, quando a gente se reúne mais do que um podcast, na verdade um grande bate-papo, uma grande reminiscência de tudo aquilo que a gente já vem vivendo, a gente vem exercitando, não só no campo das tradições às quais a gente pertence, mas também da nossa amizade, do nosso apreço um pelo outro. Colocar para o nosso ouvinte que é um caminho muito bacana, as pessoas que se aproximarem vão ter pelo menos o conhecimento, no mínimo conhecimento, vão ganhar em conhecimento, né? E aqueles que resolverem caminhar conosco vão ter, sim, com certeza, uma proposta espiritual bastante renovadora e bastante eficaz, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa da Sabedoria Arcana, que é vocês têm um trabalho maravilhoso. Chovendo molhado, fala bem. E dizer que estou aqui, quando que precisarem, sempre que vocês quiserem, eu estou disponível, podem contar comigo. Poxa, não tem nem palavras, né? É sempre um prazer poder... a gente está horas aqui conversando, né? Não necessariamente aqui no programa, mas isso mostra, como o Fernando falou, né, o grau de amizade e carinho que a gente tem. Certamente o Fernando vai participar outras vezes aqui conosco. É uma honra poder estar junto do Linho, com o Fernando, pessoas que a gente convida para compartilhar conhecimento, porque o objetivo nosso aqui é compartilhar conhecimento, não só nas obras que o Lincoln elencou mas também nos podcasts. Então, obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes. Fica o convite realmente para se conhecer essas tradições. Existem obras interessantes para se ler, mas eu acho que o mais importante que a gente pode, assim, para finalizar, deixar aqui, e eu acho que o trabalho para a vida toda é realmente tentar praticar isso. A gente vai errar, levanta, cai, levanta de novo e assim vai, porque a proposta desses personagens que nós trouxemos hoje aqui é uma proposta de uma mudança interior muito forte. Não vai acontecer da noite para o dia, mas já trouxe muita luz para a gente e é isso que a gente está trazendo aqui para os nossos ouvintes. Então, muito obrigado, Fernando, obrigado, Lincoln, obrigado aos ouvintes e até a próxima. Para encerrar, é um prazer quase que hemorrágico estar entre vocês mais uma vez.
amplexos fraternais para todos os nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez o Fernando e a todos os nossos ouvintes. E assim encerramos o nosso podcast de hoje. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Gente. Grande abraço. Tchau, tchau.